sentido na minha vida, nem na sua. Para uma vida piedosa por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos que ter pleno conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Nós temos que ter nós temos que ter pleno conhecimento do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus na sua vida? É Senhor, é Salvador, é quem mais? Nós cantamos aqui hoje o que Ele é na nossa vida. Dirige, governa, mestre, mas tem uma palavrinha ainda que eu quero, que não saiu ainda. É o Filho de Deus, está ligado a isso. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Você sabe o que é redenção? De modo grosso, de modo simples, redenção é o ato de redimir algo ou alguém, ou seja, pagar o preço por alguém, ok? Se a minha esposa está devendo alguma coisa, eu vou lá e redimo o que ela está devendo. Vou lá e pago o preço para ela. Então eu paguei por ela. Nesse sentido, eu fui o redentor dela. Só que o Senhor Jesus Cristo é o nosso redentor espiritual. É o nosso redentor para uma vida eterna. Ele pagou o preço que era meu e seu para que nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Essa é a vida e abundância que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a vida e a abundância que temos em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus é o nosso Redentor. Ele pagou a minha culpa, a sua culpa, na cruz do Calvário. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Ele me redimiu. A culpa que era minha, a culpa que era sua, perante o Pai, porque todos pecamos, portanto, destituídos estamos da glória de Deus. Então eu sou culpado pelo pecado. Concordam comigo? Ele nos redimiu na cruz. Ele se fez sacrifício na cruz do Calvário. Olha o que diz Oséias 13:14. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, sepultura, a sua destruição? O próprio Senhor dizendo através da boca do profeta. 1 Coríntios 15, 53 a 58, o apóstolo Paulo está citando as Escrituras. Não é nada novo aqui o que ele está falando. Ele está simplesmente citando as Escrituras. E o verso 15, 58, para você que já me conhece há algum tempo, é um dos meus versos favoritos da Bíblia. Dentre muitos, mas um dos meus mais, de 53, a partir do 53 diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, permaneçam firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Se a coisa terminasse só aqui, seria tudo muito lindo. Não seria? O Senhor Jesus Cristo venceu a morte, estamos vivos com Ele. Amém. Olha que lindo que seria se fosse só assim. Acabou ali. Não tem mais nada. Mas Simão Pedro, que escreveu essa carta, que nós acabamos de ler agora no começo, diz que ele é servo e apóstolo do Senhor Jesus. Servo. Ele usa a palavrinha lá, doulos,
que significa escravo. Eu não somente sou servo, eu sou escravo, eu pertenço a ele. Porque a palavra servo, a palavra cooperador, servo, quer dizer aquele que ajuda o seu mestre, que está cooperando com o seu mestre. A palavra escravo, principalmente nessa época, a palavra escravo tem a conotação de pertencer. O escravo pertence ao seu mestre. Ele só faz o que o seu mestre manda. E você só é livre se alguém pagar o preço por você, não é isso? Pedro está dizendo que ele é escravo do Senhor, porque se alguém pagou o preço por você, você se torna escravo dessa outra pessoa. O Senhor Jesus pagou o preço por Pedro. Ou seja, Pedro, que antes era escravo do pecado, hoje é escravo do Senhor Jesus. E aí é onde começa o nosso problema. Aí é onde começa o nosso... Quer dizer, não era para ser um problema, né? Ou solução, exatamente. Na verdade, é onde começa a nossa solução, né? Mas para muitos é problema. Para muitos é problema. Sabe por quê? Porque se tudo tivesse terminado com o que Cristo fez na cruz do Calvário, aí nós iríamos chamá-lo de Senhor, o nosso Salvador. Senhor Jesus, o nosso Salvador. Mas nós falamos que Ele é nosso Salvador e Senhor. Passamos então da qualidade também de escravos do pecado para a qualidade de escravos do Senhor Jesus. E muitas vezes, por não entendermos o que significa isso, somos levados a distrações que nos afastam de levar uma vida que nem de longe, agrada o nosso Senhor. Portanto, essas qualidades que Pedro está colocando, essa lista de qualidades aqui, que ele diz para nós adicionarmos à nossa fé, ficam praticamente impossíveis de serem verdade em nossas vidas. Impossível. Se você não entender que você é escravo de Cristo, você não vai adicionar nada à sua vida. Você não vai adicionar virtude. Bom, primeiro você não vai ter fé direito. Você vai ter fé meia boca, né? Aí a sua fé vai ser fraca. Aí você não vai adicionar virtude, você não vai adicionar conhecimento, não vai adicionar domínio próprio, não vai adicionar perseverança, nada vai fazer parte. Sabe por quê? Porque você não entendeu o princípio, você não entendeu o básico. Quando nós não entendemos o básico, nós não conseguimos seguir adiante. Não é isso? Se você não entender como começou a salvação, como aconteceu para que você fosse salvo, o que aconteceu para que você fosse chamado escravo, qual foi essa obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, não dá para adicionar essas coisas. Irmãos, muitas são as distrações. Qual tem sido a distração na sua vida? Eu sei qual tem sido a distração na minha. Qual tem sido a distração na sua vida? Qual tem sido? Falta de fé? Falta de esperança? Qual tem sido a distração? Falta de oração? Falta da palavra do Senhor? Qual tem sido a sua distração? O pecado? Outras coisas que te atraem mais do que servir ao Senhor? Prazeres mundanos? Maledicências? Falta de compaixão, falta de amor? Tentações, dificuldades? Qual tem sido a sua distração? Faça agora aí, em questão de 10 segundos, uma autoanálise. Você não precisa mais de 10 segundos para identificar pelo menos uma distração. Você não precisa mais que isso. Quando eu fiz a pergunta, você já sabia a resposta. No ato, pá, é isso. Não precisa pensar. Não precisa. Não é verdade, Marcos? É verdade. Não precisa pensar. Uma vez que nós somos remidos pelo sangue de Cristo, ou seja, resgatados da vida de pecado, eu tenho agora que me esforçar, que me empenhar ao máximo para que eu continue longe dessa vida de pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu fui remido pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Amém? Eu fui remido e lavado
pelo sangue do Cordeiro, e assim como você. Então, aquela vida que antes eu vivia, não pode existir mais. Aquela vida que antes eu vivia, ficou para trás, como diz a palavra do Senhor. E olha, 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim, 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, portanto, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a sua vida não é mais sua, a minha vida não é mais minha, a nossa vida agora pertence a Cristo, porque Ele morreu por nós. Nós pertencemos a Cristo, nós não pertencemos mais aos prazeres do mundo, nós não pertencemos mais ao diabo, nós não pertencemos mais à vida pecadora que tínhamos antes de Cristo. E o verso 17 de mesmo 2 Coríntios 5,17 agora diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Qual é o fruto da sua conversão? Qual tem sido o fruto da sua conversão? Lágrimas? Emoção? Chora, descabela, acaba com a maquiagem, puxa os cabelos, no caso do Cacá não tem muito, mas tudo bem. Né, Cacá? Puxa da barba, né, Cacá? Mas é isso, hoje, o que tem nos levado a esse tipo de sentimento são exatamente essas coisas. Nós somos nova criação, as coisas antigas já passaram. Volta e meia, nós estamos querendo retornar para elas, mas a Bíblia diz que não, elas já passaram, você é nova criação. Quando você começar a pensar que você quer fazer as coisas que você fazia antes, você começa a lembrar você mesmo, eu sou nova criação, eu sou nova criação, as coisas antigas passaram, as coisas antigas passaram, as coisas antigas passaram, em Cristo eu sou nova criação. Novo, eu sou novo homem, você é nova mulher, amém? Isso, fala amém, misericórdia, pelo amor de Deus. Eu sou novo homem, você é nova mulher. Você não é mais aquele mesmo que você era antes de ter um encontro com o Senhor Jesus. Você não é mais o mesmo. Fala isso para você. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Hoje eu estou mais gordinho, estou com menos cabelo, estou com mais cabelo branco. Eu não sou mais o mesmo fisicamente e eu não sou mais o mesmo espiritualmente, porque eu estava morto e hoje eu estou vivo com Cristo. Assim é você, assim é você, vivo com Cristo, por causa de Cristo, pelo amor de Cristo. Então a primeira coisa é que nós não conhecemos verdadeiramente a obra redentora de Cristo. A segunda coisa é que nós somos centrados no homem e não em Cristo. Egocêntricos, ou egocêntricos. Gente, se você quer ser mais efetivo e produtivo para Jesus, seus olhos têm que estar fitos em quem? No pastor, na igreja, nos líderes. Não. Se você quer viver uma vida cristã cristocêntrica, centrada em Cristo e não egocêntrica, centrada em você mesmo, você tem que estar com os olhos fitos no Senhor Jesus. Amém? O problema é que hoje, a maioria de nós vivemos uma vida assim, ó. Só olho para cá. Meu umbigo. É o que eu quero. É o que eu gosto. É o que eu quero ouvir, é o que eu quero cantar, é o que eu quero vestir, é onde eu quero morar, onde eu quero fazer, para onde eu quero ir. Eu só faço se for assim.
Se não for assim, eu não quero fazer. Se não for do jeito que eu quero, eu saio da igreja. Se não for do jeito que eu quero, eu saio do louvor. Se não for do jeito que eu quero, eu saio, não faço mais nada. Só aqui, ó. Egocêntrico. Nós ouvimos... Quem gosta de YouTube aí? Vocês gostam, que eu sei que gostam. Vocês gostam de YouTube. Um vídeo que fala sobre Cristo, sobre a sua obra redentora, sobre a sua crucificação, sobre o amor derramado na cruz do Calvário, 1000 visualizações. Vídeo que fala sobre você ser bem-sucedido, sobre você, como ser feliz, como você viver um evangelho da plenitude da vida, porque em Cristo você é mais que vencedor. 5 milhões de visualizações. Por quê? Porque o primeiro vídeo é cristocêntrico. O segundo vídeo é egocêntrico. É isso que a gente procura. É isso que a gente procura. Sempre. Sempre. Veja bem. Isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim. Mas isso faz parte de nós. Porque nós somos assim. O ser humano é assim. Só que é contra essas coisas que nós precisamos lutar também. Hoje você vê palestras que diz, o que importa é você. Você é a coisa mais importante que Deus criou. Viu? Viu? Ou seja, Deus tem que fazer o que você quer. Deus tem que te atender. Por quê? Porque afinal de contas Ele é um Deus de amor. Não é? Você concorda comigo ou não? Concorda comigo? Então porque Ele é Deus de amor, Ele faz o que eu quero. Porque afinal de contas, eu sou a coisa mais importante. Tá vendo? É egocêntrico. E infelizmente, gente, a gente tem ouvido isso dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. O evangelho de Cristo sendo negligenciado e o evangelho egocêntrico, a pregação egocêntrica, o sermão egocêntrico sendo introduzido na igreja. E sabe o que mais me entristece? É que às vezes eu gosto disso. Eu gosto. Você não gosta de ouvir, não? Você não gosta de ouvir? Você não gosta de ouvir que você é bom? Você não gosta de ouvir que, olha, fica firme que o Senhor vai te abençoar? Amém por isso, com certeza. O Senhor vai atender a sua oração, você não gosta de ouvir isso? Mas e se Ele não atender? Esse é o problema desse tipo de evangelho. Porque quando nós não entendemos que é a vontade dEle que importa e não a minha, porque hoje eu vivo para Ele, eu sou escravo dEle, portanto eu devo obediência a Ele, mesmo se Ele não fizer o que eu quero, Ele continua sendo o meu Senhor. Mesmo se Ele não me abençoar, ou abençoar aquele pelo qual eu tenho orado, Ele continua sendo Deus. Eu já falei isso para vocês, né? Eu, com Deus, sou abençoado. Deus sem eu, continua sendo Deus. Eu sem Deus eu não sou nada. Deus sem mim, continua sendo Deus. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Nós é que precisamos dEle. Nós é que necessitamos dEle. E nós agimos como se Deus fosse uma marionete. Sabe o que é marionete? Sabe? Que nós mexe com o dedinho assim e ele faz, ou o ventríloco que mexe lá com o bonequinho e ele fala, ele mexe o bracinho. É assim que nós fazemos com Deus, porque nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Para entendermos essa questão de viver uma vida centrada em Cristo, nós precisamos entender de uma vez por todas a obra redentora. Mas também o que isso significou na história do povo de Deus. O que isso significou? Como posso entender
Como é que eu posso entender o papel de Jesus? O que ele fez quando Paulo diz que ele é o supremo sacerdote, o eterno sumo sacerdote? O que ele está querendo dizer? O que eu quero dizer quando a Bíblia diz que ele é o rei dos reis? E quando a mulher samaritana o chamou de profeta? Vejo que és profeta. O que quis dizer? Nós precisamos entender essas coisas. No Antigo Testamento, Deus usou 3 tipos de mediadores. Vamos chamar assim, mediadores, ok? 3 tipos. Café com leite. Você já ia falar, né? Você já ia falar. Não pode. 3 tipos de mediadores. Quais foram eles? O primeiro deles, lá no começo, teve um mediador. Moisés, ok. Moisés foi o quê? Profeta. Por quê? Porque ele transmitia a palavra de Deus para o povo. Então, primeiro mediador. Então, aí depois de Moisés vieram outros profetas, então Deus usou os profetas. Amém? Ok? Deus usou os profetas para transmitir. O Senhor falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Ou seja, o profeta era a boca de Deus. Amém? Ok. Qual foi o segundo tipo de mediador que Deus usou? Sacerdote. O Marcos está fazendo o dever de casa. Sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Papel do sacerdote. Sacrifício também, mas tinha outro papel. Por si pelo povo. Ou seja, o profeta falava de Deus para o povo. O sacerdote fala do povo para Deus. Exatamente, um mediador. Exatamente. E além disso, fazia propiciação dos sacrifícios, não era isso? Dos pecados. Ele que tinha que oferecer o sacrifício. Sabia que esse homem, quando ele entrava no santuário, na presença de Deus, tinha uma cordinha amarrada no pé dele? Vocês sabiam disso? Tinha uma cordinha amarrada, porque se ele tivesse alguma coisa, algum pecado não confessado, ele morria lá dentro. E ninguém podia entrar, então eles puxavam pela cordinha. O negócio é sério, querido. O negócio é sério. Aí tem o terceiro tipo de mediador, que é os reis. Os reis. O que os reis fizeram, basicamente? A maioria deles. Não, essa é outra parte. Qual era o papel dos reis? Governar, libertar o povo da opressão dos povos vizinhos, não é isso? Esse era o papel do rei. Então veja bem. Olhe agora o papel do Senhor Jesus na minha vida e na sua vida e na história do povo. Olha só, o Senhor Jesus, Ele é o nosso profeta. O Senhor Jesus, Ele não somente declarou a vontade do Pai, Ele fez a vontade do Pai. O Senhor Jesus, Ele não só declarou, Ele só não proclamou a palavra, Ele é a palavra. João 1:1. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. 1 Timóteo 2,5 diz que, pois só há um mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, só existe um mediador agora. Sabe por que só existe um? Porque ele ocupou os 3 postos. Os 3 postos. Ele é o nosso profeta. Ele é a palavra. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos representa diante do Pai. Ele é o único mediador entre eu e o Pai. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Não é em nome de Paulo, não é em nome de Pedro, não é em nome de Maria, não é em nenhum outro nome, porque por nenhum outro nome você pode chegar a Jesus, a Deus, a não ser pelo nome de Jesus.
Não é por nenhum outro nome, é pelo nome de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, e agora eu acrescento, absolutamente ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele não somente ofereceu o sacrifício ao Pai em favor do nosso pecado, ele se fez sacrifício. Ele foi o sacrifício. Terceiro, Cristo é o nosso Rei. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Salmo 110. Abram aí o Salmo 110, por favor. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Ele é o Rei dos reis e está assentado à direita do Pai. Ele é o Rei dos reis. Então o Senhor Jesus, na obra redentora de Cristo, ele fez tudo isso por mim e por você. No antigo Israel, no Antigo Testamento, foram necessários os profetas, foram necessários os sumos sacerdotes, foram necessários os reis. Querido, na nova aliança que eu tenho com o Senhor e que o Senhor tem comigo e com você, ele mesmo tomou o papel dos três. Ele é o profeta, ele é a palavra de Deus. Ele mesmo se fez sacrifício e só por ele nós já chegamos ao Pai. E ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele não é só o rei do mundo espiritual, ele é o rei do mundo físico também. Ele venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo, parece que eu estou falando assim, eu fui ali na esquina. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Obrigado. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é misericordioso, é rico em misericórdia e me salvou da vida que eu tinha. Da vida podre, miserável que eu tinha. Hoje eu sou um novo homem. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, porque hoje você está em Cristo. Continua errando? Sim. Continua muitas vezes capengando aqui ali? Sim. Mas nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Esse povo lá do Antigo Testamento tinha que esperar um ano inteiro para pedir perdão pelo pecado. Só de ano em ano. Imagina, que você ia lembrar tudo dos seus pecados durante o ano. Se você não lembra o que você comeu na hora do almoço hoje. Tinha que marcar, né, num papel. Imagina o tamanho do pergaminho que ia ter que ter. Não ia dar para carregar, ter que levar no lombo do jumento. Né? Mas hoje não. Eu pequei agora.
Agora mesmo eu peço perdão. Porque o meu mediador é o Senhor Jesus. Eu fiz algo agora que não desagrada o coração do Senhor. Agora mesmo eu peço perdão. E deixa eu te falar uma coisa. Agora mesmo você é perdoado. Por causa da graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ok. Entendemos então o problema da redenção? Que não era para ser um problema, era para ser uma solução, como disse o pastor Kleber. Entendemos agora o poder que o Senhor Jesus tem? O Senhor Jesus venceu a morte. Amém? O Senhor Jesus não venceu o diabo aos 47 do segundo tempo. Amém? Obrigado, Adriana. Adriana está comigo. O Senhor Jesus não venceu o diabo aos 47 do segundo tempo. Alguns dizem que o Senhor Jesus vai vencer o diabo. Como assim vai vencer? Deve ser. O Senhor Jesus já venceu o diabo. O Senhor Jesus já venceu a morte. O Senhor Jesus já nos salvou. O Senhor Jesus tem nos salvado todos os dias. E o Senhor Jesus vai nos salvar de uma vez por todas quando Ele vier em glória, para nos levar com Ele. Você crê nisso, igreja? O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai me buscar e te buscar. Espero que estejamos lá, hein? Quero te ver lá, hein? Hã? Quero te ver lá, amigos. Misericórdia. Olha a minha responsabilidade. Quando eu chegar lá, ele virar: cadê Clifford Church? Faz a lista aí, pastor. Cadê a lista de membro? E aí eu virar para ele e falar assim: eu preguei, mas a tua palavra coça os ouvidos, dá brotoeja, dá espinho na cadeira, dá vontade de fazer xixi, vai no banheiro, fica lá uma meia hora, depois volta. Ei, pastor, não acabou ainda. É isso aí. Mas, queridos, tem uma terceira coisa e última. Vou acabar antes das 8h30 hoje, hein? Primeira coisa. Não conhecemos realmente a obra redentora de Cristo. Segunda coisa, somos centrados no homem e não em Cristo. Terceira coisa, que para mim não é a pior de todas, mas agrava muito a nossa situação. Nós amamos as coisas e rejeitamos as pessoas. Amamos as coisas e rejeitamos as pessoas. Por quê? Porque somos egocêntricos. Enquanto a Bíblia diz que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, na nossa versão está que os seus olhos estejam fitos no seu umbigo ou no seu espelho. Vamos pensar em algumas coisas que a Bíblia diz que devemos ser e fazer com relação ao outro. Vamos pensar junto. Eu gosto de fazer isso. Viu, Cacá? Josi, eu gosto de fazer vocês participar. Fátima, toda hora eu vou falar o seu nome também agora, Fátima. Você é visitante, eu vou falar o seu nome também agora. Ok? Vamos pensar em coisas que a Bíblia diz. Olha só. Em coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz ao meu respeito o seguinte: crê. Não é isso? Ao meu respeito, crê. E seja salvo. Abençoado também, ok. Mas a Bíblia também me ensina muitas coisas com relação ao outro. Vamos pensar juntos então em algumas coisas que a Bíblia me ensina em relação ao outro. Vai. Eu tenho certeza que você tem uma lista de pelo menos 50 coisas aí. Amar uns aos outros, essa é. Se faltasse essa, amar uns aos outros, como? A ti mesmo. O que mais? Que faz parte do amar, né? Mais, vamos.
Hã? Orar uns pelos outros. A Patrícia espiritualizou aqui a coisa. Isso aí. Andar junto, fazer discípulo. Ok. O que mais? Cuidar uns dos outros. O que mais? Hã? Exortar. Esse é o papel do pastor, né? Não. Todo mundo. Todos nós. Dons de misericórdia. O que mais? Hã? Ter comunhão. Perdoar. É ensinar, que entra no caso de discipulado. O que mais? Se colocar no lugar do outro. Muito bom. Hã? Servir. Agora está entrando no assunto que eu quero. Veja bem, olha só como é que nós somos. Vocês viram? Nós só lembramos ou só citamos as coisas que são básicas. Eu tenho que amar o próximo e pronto. Por quê? Porque o Senhor Jesus mandou. Se não obedecer, vai o quê? Vai morrer. O Senhor Jesus disse, olha, ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? O Senhor, a Bíblia nos fala o tempo todo, ide e pregai, vai e faça discípulos entre todas as nações. Não é isso? Tenham comunhão uns com os outros, cuide uns dos outros, orem uns pelos outros. Mas tem mais algumas coisas ainda. Devemos dar de comer e de beber uns aos outros. E nós não queremos fazer isso, porque isso nos tira da nossa zona de conforto. Mexeu aqui, ó. Essa é a palavra. Dom de hospitalidade. Devemos ser hospitaleiros. Hospitaleiros. Nós devemos dividir as nossas posses. Sabia? Hã? Até o pão de queijo. Principalmente o pão de queijo. Vocês estão vendo? Sabe por quê? Porque, veja bem, quando eu digo assim, amar uns aos outros, eu tenho a conotação somente do sentimento. Não é? Eu penso que eu amo, eu acho que amor é um sentimento, então eu demonstro amor como? Eu aliso, eu pego na mão, eu abraço, eu dou um copo d'água, eu sirvo até um café, se for a igreja que pagou, aí eu faço, né? Ou ainda, temos comunhão uns com os outros, a gente gosta de ter comunhão, com certeza, a gente gosta mesmo, isso é muito bom, a gente cuida uns dos outros, até alguns pensam que a gente fica se intrometendo na vida, mas a igreja é isso mesmo, a gente se intromete mesmo, porque se a gente não se intrometer, depois você vai falar que a gente não ligou para você, né? A gente nunca ganha. Se a gente não liga porque você não veio no culto, você fala que a gente não liga para você. Se a gente liga, você fala, faltei um culto, acho que eu estou desviando. Então a gente nunca ganha. A gente nunca ganha. Então a gente tenta achar um balance, né? Espera pelo menos umas 2 semanas. Na terceira a gente fala, agora tá desviando. Não, eu tô brincando. Tem que ver o que está acontecendo. Né? Mas quando mexe na nossa zona de conforto, é aí que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Sabe onde mexeu na minha zona de conforto quando eu entendi o que era ser hospitaleiro? Rapaz, eu gostava do meu canto, eu gosto do meu canto. Você não gosta? Você gosta do seu canto, do mesmo jeito que eu gosto do meu. E aí, eu orei, eu morava num estúdio flat. A Adriana tinha que sair para mim entrar. Ou então nós passávamos um de lado, outro do outro, assim. Aí a gente começou a orar. Senhor, mas providencia uma casa para a gente, dá uma casa para a gente, porque a gente quer receber os irmãos, a gente quer fazer culto na minha casa, a gente quer chamar para tomar café, para fazer churrasco, dá uma casa para a gente. Aí passou um tempo, Deus deu. Adivinha? Não quero esse povo aqui em casa, não. Não, esses meninos sobem escada, desce escada, bate porta, meu Deus do céu, parece um sei lá o quê. Não. E o café, então? Nossa, café tá caro. E esses irmãos comem que só... Tá doido, não dá. Não.
Não, não dá. Não, e tem uns vizinhos, vai reclamar, não vai, não. Aí Deus começa, é o Espírito Santo falando, mas não foi isso que você pediu? Não era isso que você queria? Aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E aí Deus trabalhou comigo primeiro. Aí adivinha? Começou, ai meu Deus do céu. Ai amor, é muita gente. Ai amor, mas vai vir... Não, mas amor, é só alguns dias, é 10 dias só. E dorme no quarto de visita. E o resto dorme na sala. Que é assim mesmo. Aí ela começou a entender. E a gente começou a entender. Mas amor, aí a gente pensa assim, eu estava até falando com alguém hoje, que a gente pensa que o dom de hospitalidade é só, a gente, além de receber, ainda jogar um tapete vermelho, preparar o café da manhã luxuoso, um almoço, um jantar, um chá da 5 o'clock tea, né, um chá das 5 e tudo mais. Não. Dom de hospitalidade é você oferecer a sua casa como se fosse dele. Irmão, fica à vontade, você está na sua casa, porque nós somos irmãos em Cristo. Abre a geladeira, come o que você quiser. Quer fritar um ovo, pega a frigideira, frita o ovo, se vira. Fica à vontade. Isso é dom de hospitalidade. Eu chego lá na casa do Marcos, eu já vou em cima da geladeira, pego um pacote de biju e falo, Marcos. Ele já sabe o que tem que fazer depois, porque eu não sei fazer, então ele tem que fazer para mim. É verdade, a gente tem amigos que chegam em casa, já senta e falam, e aí, cadê o café? Sabe que tem café. Né? É assim, e isso é dom de hospitalidade, não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo ali servindo, fazendo as coisas, é bom fazer, mas se não puder, e se você tiver que trabalhar? E se eu tenho que sair de manhã para trabalhar, só chego 7 horas da noite, mas receba as pessoas na sua casa. Faça ela se sentir bem-vinda. Sabe, isso é dom de hospitalidade. Qual foi a última vez que você convidou alguém para tomar um café na sua casa, para comer, fazer alguma coisa? Carlinho não vale. O Carlinho não precisa nem convidar. O Carlinho, nós já se convida e vai. Né? Ontem teve lá, né, do bigode. Mandou lá, teve lá. Mas é isso, gente. Nós precisamos exercer essas coisas também. Sabe por quê? Porque nós aprendemos, nós começamos a ter as coisas. Aqui é muito fácil ter as coisas, não é verdade? Aqui é fácil ter as coisas. Não é tão difícil quanto no Brasil, por exemplo. No Brasil é muito difícil. No Brasil é difícil demais a gente ter as coisas. Aqui não, aqui já é mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas aqui é mais fácil a gente ter as coisas. E aí Deus nos dá as coisas e a gente trata como se as coisas fossem minhas. Quando na verdade a Bíblia nos ensina que nós somos mordomos das coisas que o Senhor nos dá. Mordomo, eu sou mordomo até dos filhos. Aí que coisa mais linda. Aí, aqui. E está vindo mais um. Né? Não é você não, Thaís, calma, é a Lara lá atrás. A Thaís olhou para mim e disse, não, é a Lara lá. Né? Mas até os filhos que o Senhor nos dá, nós somos mordomos. Nós estamos cuidando enquanto pais, enquanto estamos aqui na terra, porque os nossos filhos pertencem a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus, porque foi Ele que te deu. Tudo que você tem pertence a Deus. Vamos usar então essas coisas. Vamos parar de amar as coisas e rejeitar as pessoas. Vamos começar a amar as pessoas e usar as coisas. Sabe aquela xícara de porcelana que você tem, que faz 35 anos que você ganhou e você nunca lava, ou nem usa? Chama alguém para tomar um café e usa ela. Um dia nós fomos na casa de uma senhora e ela falou, olha, esse jogo de porcelana eu ganhei no meu casamento. Falei, nossa, que legal. E era lindo. Falei, quantos anos tem? Tem 32 anos que eu sou casado. Falei, nossa, que coisa linda. E quantas vezes você usou? Nunca. Eu falei, uai, e eu falei em inglês, né? What's the point? Qual é o sentido, então? De ter um negócio bonito, desguardado, tinha até cadeado na porta do negócio que era de vidro, tinha um cadeadinho assim. Falei, qual que é o ponto? 32 anos guardado para ninguém usar. Porque isso é muito valioso, né? Aí eu falei, quase que eu falei, você vai levar no caixão, né, quando você for. Não vai. Não vai, é para usar. Estão entendendo o que eu estou dizendo?
Para de dar tanta importância para as coisas e dê mais importância para as pessoas que estão à sua volta. Para de amar tanto as coisas e ame as pessoas. Use as coisas. Hoje em dia está invertido. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Quando a palavra do Senhor nos ensina totalmente o contrário. Eu estou falando de crente, eu não estou falando de não crente. Não crente piorou. Eu estou falando de crente. Nós amamos tudo que nós temos. Mas nós rejeitamos as pessoas. Você tem 350 mil amigos no Facebook. Não é? Uns 800, 900, 1000. Tem por aí. Quantas vezes por semana você liga para um amigo seu de verdade, que é aqui, cara a cara, e fala assim, e aí, como é que você está, tudo bem? Quantas vezes por semana você faz isso? Quantas vezes por semana você faz isso? As mulheres é boa nas mensagens, né? Vira e mexe, vai, mas é verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque assim, eu estou falando de ligar e de se importar de verdade, é assim, não é aquele ligar assim, oi pastor Kleber, tudo bem amigo? Como é que você está? Que saudade! Viu? Dá para você fazer um negócio para mim? Dá para você me ajudar a fazer uma coisa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo também que você não pode fazer isso. Você pode fazer isso. Né? Você pode fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é se importar de verdade. Como é que você está? Está tudo bem? O que é que eu posso orar por você? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar para que eu possa orar por você? Tem alguma coisa que você está precisando que eu possa te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Pare de amar tanto as coisas e ame as pessoas. A Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo. Não é ame o que você tem como a ti mesmo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para você ficar o tempo todo olhando para o seu umbigo. A Bíblia diz, olha ao redor. Olhe ao redor e veja o que está acontecendo, e pregue o Evangelho, e ame uns aos outros, e tenha comunhão uns com os outros, é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus em nenhum momento olhou para ele, ele sempre olhou para a vontade do Pai e para nós. O único momento que talvez ele pestanejou e disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas... na mesma hora ele já corrigiu. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. A sua. Então, queridos, que nós possamos entender essas coisas. Aí nós começamos a falar sobre o processo de santificação. E eu falei que eu já estava terminando, né? Te enganei. Não, agora estou terminando mesmo. Nós podemos entender o processo de santificação assim. Veja bem, eu já falei isso. A outra pessoa já falou isso aqui também, que eu não lembro nem quem foi. Não foi, acho que não foi o pastor Kleber, deve ter comentado isso também. Mas outra pessoa falou aqui a mesma coisa, a Adriana olhou para mim, falei, pois é. Tomara que eles entendam, já que é outro que está falando, né? Já viu aquela? Outro dia, deixa eu contar essa. Outro dia foi engraçado demais. Eu dei um conselho para o Alisson. Falei, Alisson, filho, faz assim, ó, assim. Aí ele, mais. Ah, tá bom então. Uma semana depois, ele sentou comigo lá em casa, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Chegou lá, bateu na porta, falou, vim tomar café, tem café aí? Eu falei, tem, dinheiro não tem não. Café tem. Aí, ele sentou e falou assim, Leandro, eu estava conversando com alguém, e ele me falou assim, e eu vou fazer isso. Eu falei, Alisson, não foi exatamente isso que eu te falei tem uma semana? Aí ele, foi? Eu falei, gente, e é exatamente assim. Eu estou aqui pregando todo domingo, o pastor Kleber prega também, aí vem um lá do Malawi, abençoado, não estou falando que não é bom, glória a Deus por isso, mas vem aqui e fala a mesma coisa, a igreja inteira, amém, aleluia. Eu falei, gente, eu estou falando isso o ano inteiro. Estou falando isso o ano inteiro. O irmão veio visitar a gente hoje.
Aí amanhã ele chega lá no pastor dele e fala assim, pastor lá onde na Clifton Church falou que nós temos que entender a ação gloriosa da redenção de Cristo na cruz do Calvário. E ele vai virar e falar, ué, meu filho, não é isso que eu prego todo domingo, não? Ué? É assim, gente. O pasto do outro sempre é mais verde, não é? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Outro dia veio um falar para mim que viu um vídeo no YouTube. Vi um vídeo no YouTube, pastor, que falou que a gente tem que acrescentar a nossa fé. Perseverança, que tem que acrescentar perseverança. O domínio próprio, o conhecimento. Eu falei, really? Eu falei, que bom que você assistiu. Que pastor que era? Leandro Merijo que estava lá? Não, era um outro aí, pastor. Ai, Jesus, tem misericórdia. Então, nesse processo de santificação, nós precisamos usar e aplicar, agora é para encerrar mesmo, tá? Nós precisamos usar e aplicar os 3 tempos verbais, sempre. No passado, eu vou até ler o que eu escrevi aqui, para que eu não fuja do que está aqui, porque é muito importante a gente entender isso também. No passado, a nossa santificação já aconteceu. Você é santo, ou seja, um homem e uma mulher separados para Deus. Vocês são santos, amém? Vocês foram separados por Deus e para Deus. Vocês foram tirados do mundo. Vocês são santos. Essa é uma identidade pela qual você e eu não merecemos mérito algum. O mérito é todo de Deus. Ele agiu decisivamente para nos tornar propriedade dele em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos salvos. Agora, no tempo presente, a nossa santificação está sendo trabalhada. Deus está trabalhando em nossas vidas em uma escala de dias, de anos e de décadas. Não é isso? Para que possamos ser cada vez mais parecidos com quem? Com Cristo. Esse é o nosso alvo, ser a cada dia mais parecido com Cristo. Estamos sendo santificados dia após dia. Estamos sendo salvos. Dia após dia. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E assim por diante. É de glória em glória, todo dia. Sempre melhor, sempre querendo melhor. E aí, no tempo futuro, a nossa santificação será completa. Nós viveremos para sempre. Nosso amor será tornado perfeito. Vocês entendem isso? Veremos a face de Deus quando Ele agir decisivamente para completar a sua obra e nos conformar à imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. Seremos salvos de uma vez por todas quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Obrigado, Juliana. O Senhor Jesus Cristo vai voltar em glória para buscar os seus, a sua igreja. E nós precisamos viver todos os dias com essa expectativa. Nós precisamos viver com a expectativa de que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Amém. Então, quando você desanimar, quando você se sentir desapontado, quando você achar que você está apostatando da fé, lembre-se dessas coisas. Lembre-se do que Cristo fez por você. Que você não fez absolutamente nada para merecer isso. Lembre-se do poder que Cristo tem. Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Ele venceu a sepultura. Ele venceu o diabo. Não vai ser essa dorzinha de cabeça sua que vai te tirar da presença de Cristo, não. Não vai ser essa coisinha momentânea que você está passando que pode tirar da presença de Cristo, não. Não vai ser esse que está te importunando agora que vai te tirar da presença de Cristo. Não pode ser. Porque senão você não está apostatando da fé, na verdade você nunca teve. Não pode ser isso. Porque se qualquer coisa que acontecer te tirar da presença de Cristo,
é porque de verdade você nunca teve. Porque se qualquer coisinha que acontecer te tirar o gozo, a alegria de ser salvo e remido pelo Cordeiro, você nunca entendeu. Foi só um momento de emoção na sua vida. Você estava passando por uma coisa difícil na sua vida, alguém pregou umas palavras bonitas aqui, falou, se você quer agora, você levanta e vem aqui. Você chorou, veio aqui, ajoelhou, orou, foi embora, como se nada tivesse acontecido. E não houve transformação. Não houve transformação. O verdadeiro convertido, o verdadeiro salvo no Senhor Jesus, vive em novidade de vida. O verdadeiro salvo no Senhor Jesus, ele dá frutos dessa conversão, e bons frutos, porque toda árvore pode dar fruto, não é isso? Mas pode ser maus e bons frutos, mas o convertido, o salvo no Senhor Jesus Cristo, ele dá bons frutos, porque ele está enxertado na videira, que é quem, gente? Que é o próprio Cristo. Como é que você, como um ramo que foi enxertado na videira verdadeira, que é a videira perfeita, pode dar um fruto defeituoso? Não tem como. Não tem como. Então que nós possamos viver assim, buscando a cada dia esse aperfeiçoamento, essa vida em santidade, deixar as coisas para lá, deixar de amar as coisas, deixar de se importar tanto com as coisas e se importar mais com as pessoas, e amar mais as pessoas, de parar de olhar para o umbigo e olhar em volta, de entender que você é servo do Senhor Jesus, não é Ele que é teu servo, não. Foi Ele que morreu por você, você não fez nada por Ele. Foi Ele que se entregou por você, para que você tivesse vida, para que você fosse salvo, para que você fosse separado para Deus e pudesse ser chamado santo, separado. Então que nada vos abale, permaneçam firmes, que nada vos abale, porque no Senhor o seu trabalho, a sua obra, a sua crença, seja lá o que você faça, não foi, não é e nunca vai ser em vão. Vamos levantar e vamos orar? Eu queria te convidar agora para fazer o seguinte, uma pergunta que eu fiz lá no começo. O que é que tem te atrapalhado na sua caminhada? O que é que tem te entristecido? O que é que tem tirado o seu sono? O que é que tem te levado para outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor? O que é que tem te tirado de vir à igreja, de estar participando da comunhão dos santos? O que é que tem acontecido na sua vida? E eu queria te convidar para orar a esse respeito agora. Você não precisa levantar a sua mão, você não precisa vir aqui na frente, eu vou orar também, mas eu quero que você mesmo ore. Eu gostaria de te convidar para que você orasse por você. Sabe por quê? Porque você vai pedir para Deus sondar o seu coração. Eu vou pedir para Deus sondar o meu coração, não para sondar o seu. Deus sonda o meu coração e vê se há em mim algo que não te agrada. E aí você vai mais longe. Você vai pedir para que o Senhor te ajude a vencer esses obstáculos. Amém? Amém, igreja? Amém. Você vai orar, igreja? Amém. Vamos orar.